Nada é feito sem um propósito maior e hoje, mais do que nunca, nós vamos aprofundar a respeito disso. Nós vamos ir mais além, mais profundamente. E eu quero saber o que para você já andou mudando do dia de ontem para o dia de hoje. O que de ontem para hoje você já andou mudando? Porque ontem eu revelei 5 motivos responsáveis por fazer você nascer dessa família. Hoje nós vamos entrar justamente no quê? Nós vamos entrar nas 5 armadilhas cruéis que você tem dentro da sua própria família e muitas vezes nem sequer imagina. E eu preciso dizer para vocês que amanhã nós vamos fazer uma poderosa técnica para libertação, uma técnica para libertação dos seus ancestrais. Sim, porque a ancestralidade é o nosso legado, o legado que os nossos antepassados deixaram para você, para mim, para a tua família. E dentro desse legado, nós temos alguns poréns que a gente precisa olhar com muita atenção e com muito carinho. Mas eu vi que muitas pessoas não me conheciam ontem. Então, peraí um pouquinho. Quem está chegando aqui pela primeira vez? Eu me chamo Aline Schultz. Já são quase 20 anos que eu trabalho na área do desenvolvimento pessoal, através de cursos, de palestras, de atendimentos, com os meus livros publicados, literalmente ajudando as pessoas a serem tudo aquilo que elas nasceram para ser. E para isso, eu desenvolvi vários métodos dos acordos espirituais, o método do mapa da riqueza, o método do Tratado do Amor, que é da comunicação eficiente, geometria dos relacionamentos. Vixe Maria, métodos solares que une a astrologia com a visão de você como um ser humano. Une você, inclusive, além dessa astrologia, com a visão do ser humano, com grandes chaves destravadoras que são capazes de abrir as portas de uma vida enroscada. São quase 20 anos em que eu venho vendo quais são os principais motivos das pessoas estarem enroscadas desse jeito nesse dia de hoje. Nós vamos entrar em um tema que é as armadilhas que vêm dessa família. E lembrando que a armadilha é algo que a gente acredita que é certo muitas vezes, faz acreditando de todo o coração que está fazendo a coisa certa, mas quando menos espera, está caindo em verdadeiras enrascadas, porque acredita de todo o coração que esse é o caminho certo para você. E muitas vezes a própria família propaga essas armadilhas sem se dar por conta. Portanto, esse é um tema para mim que é muito importante de falar para vocês, porque se não fosse por esse tema, nós não estaríamos aqui hoje sofrendo quanto a gente poderia estar sofrendo, porque todo mundo que está aqui tem pessoas que gostam da sua família e pessoas que mais ou menos gostam. Quem são os seus parentes que você tem mais vontade de estar perto? Você tem uma relação, um laço de afinidade com elas. Agora, se você está mais perto de pessoas que você torce o nariz, que você não gosta, você está com elas, simplesmente já significa que daqui a pouco vai ter discussão, que daqui a pouco vai dar briga, que daqui a pouco vai dar desentendimentos. E aí tá lá o pai e a mãe assistindo os filhos brigando, tá lá daqui a pouco o marido assistindo a mãe brigando de novo com o filho, ou o contrário, o marido brigando de novo com a filha. Nada é à toa. Tudo tem um propósito e essas armadilhas são importantíssimas. Nós termos esse conhecimento para que a gente possa verdadeiramente se libertar, porque senão, do contrário, você apenas fica repetindo padrões que não são seus, padrões antigos que vêm sendo passados um após o outro nesse ponto. E detalhe, mesmo as pessoas que são adotadas na família, elas estão no lugar certo para realizar um propósito em que essa família vai aflorar. Ela sim vai daqui a pouco ter que trabalhar a rejeição, vai ter que aprender a se amar e tá tudo certo. Deus escreve certo por linhas certas. Tortuosa é a nossa maneira de interpretar. Grava isso. Repito, Deus ou o ser que você acredita escreve certo por linhas certas. Tortuosa é a nossa maneira de interpretar isso. Deus não joga dados.
Tudo está friamente calculado. É como se a nossa vida fosse um grande tabuleiro de xadrez e as peças se movessem conforme a nossa necessidade, conforme o nosso merecimento, conforme você que está aí do outro lado se propõe a crescer, se propõe a evoluir. E toda essa informação e esse conhecimento que eu tenho trazido para vocês, você pode se encaixar ou no grupo dos iluminados ou no grupo dos mestres. O grupo dos iluminados é aquele que aprende, mas fica para si. Ele guarda para si. O mestre não. Ele não consegue guardar para si. Ele simplesmente não consegue. Ele precisa extravasar, ele precisa colocar para fora completamente isso dali. E eu quero saber de você, você pertence ao grupo dos iluminados ou você pertence ao grupo dos mestres? Você é um iluminado ou você é um mestre? Porque se você realmente percebe que tem algo dentro de ti, que percebe que é importante se compartilhar, você é um mestre. E se você é um mestre, você é como eu, que nem estou aqui hoje, e quero trazer para vocês essas que são as 5 armadilhas. As 5 armadilhas que você tem que tomar muito cuidado quando se trata de família. São 5 armadilhas que, ao meu ver, são armadilhas cruéis, danadas, porque você muitas vezes faz elas e não se dá por conta nenhum momento a respeito disso. E por você não se dar por conta disso, você acaba recebendo um impacto dos seus ancestrais de uma maneira muito dolorida, que faz você se questionar e isso baixar, inclusive, a sua autoestima. Baixar essa sua autoestima faz com que você realmente comece a não acreditar em si. E esse não acreditar em si não é à toa, tem um propósito maior e eu não poderia deixar de vir aqui conversar isso com vocês. Então vamos lá. Primeira armadilha que eu detecto quando se trata de nossos ancestrais, sobre essa nossa ancestralidade, sobre os nossos legados desses nossos antepassados, sabe qual é? A exclusão. Quando você exclui alguém da sua família porque você não gosta dela, aí, por exemplo, você não convida essa pessoa para ela ir no teu aniversário, você não convida essa pessoa para uma roda de chimarrão, como é aqui no Rio Grande do Sul, ou para tomar um chá, um café em outros lugares, você está excluindo essa pessoa do seu sistema familiar. E todos nós pertencemos a um sistema familiar. E quando nós negamos esse pertencimento dessa pessoa a esse sistema familiar, o sistema começa a se reorganizar para quê? Para ajudar essa pessoa voltar. Mas e o problema é que muitas vezes essa exclusão não foi você que fez. E se essa exclusão foi algum antepassado teu e isso está reverberando até os dias de hoje? Uma pessoa excluída do seu sistema familiar, se ela não foi incluída conforme o tempo passa, alguém das gerações futuras pode se sentir rebelde, pode se sentir diferente demais das outras pessoas, como se não tivesse lugar para ela nessa família. Uau! Alguém se sente assim, desse jeito? Coloca para mim aqui embaixo que eu quero saber. Porque o fato é que isso é muitas vezes inconsciente e nem você e nem eu nos damos por conta disso por um motivo, porque não nos ensinaram a olhar exatamente isso que eu estou falando para você. Vocês percebem o quanto isso é sério? O quanto isso é importante? É muito sério e é muito importante isso, tudo que está sendo dito para você aqui. Então, começa a prestar atenção seriamente, porque você pode estar sendo o eco de decisões tomadas pelos seus ancestrais que hoje, de alguma forma, estão realmente reverberando para dentro de você. Ok?
Esse é o ponto que eu quero que você entenda. Então, acorda para essa realidade, porque você é, na verdade, apenas o eco deste legado dos seus ancestrais hoje. Segundo Bert Hellinger, aquele que desenvolveu todo um sistema da constelação familiar, 55% de quem nós somos, e eu acredito que isso seja muito mais, é apenas o resultado daquilo que nós carregamos dos nossos ancestrais na nossa vida hoje. Os demais 45% são uma consequência desses 55%. E se a gente começa a despertar e poder entender quais são esses legados dos nossos ancestrais, essas nossas forças, essas fraquezas que nós estamos trazendo de lá para cá, nós conseguimos sim entender isso ao ponto de não repetir o mesmo padrão que nós vemos repetindo sem nos dar por conta, mas que a gente percebe numa consequência, numa situação que se repete o tempo todo. Como, por exemplo, eu nunca consigo prosperar, nunca consigo ter dinheiro. Parece que quando o dinheiro chega na minha mão, ele some! Parece que ele escapa dos meus dedos. Por quê? Porque alguém, provavelmente, do teu sistema ancestral familiar, foi uma pessoa, de repente, que esbanjou dinheiro, ou uma pessoa que tinha muito dinheiro e, por causa disso, foi morta, foi assassinada, teve um complô ao redor dela. E aí você volta para cá com uma sensação dentro de você, eu quero ver se está fazendo sentido para vocês que eu estou falando. Uma sensação de que você ganhou dinheiro e não pode ficar com o dinheiro, tem que soltar logo o dinheiro, tem que gastar logo o dinheiro. Dinheiro nunca para na tua mão. Ou você atrai situações que faz você gastar dinheiro em coisas inesperadas. Então, sim, esse é um exemplo muito simples de quando você não traz a inclusão das pessoas no teu sistema familiar, fatalmente, mais alguém lá na frente vai compensar isso e vai replicar, vai fazer algo, sem ao menos saber por que ela está fazendo isso. E como nós viemos de uma educação que não nos faz parar para analisar e olhar isso com atenção, o que acontece? Tanto eu quanto você, todos nós, só vamos replicando, replicando, replicando como um legítimo papagaio energético esses legados dos nossos antepassados. Forte isso, né? Quem se identificou, quem aqui percebe isso acontecendo consigo? Coloca para mim aqui embaixo que eu quero saber. Vamos lá? Ó, eu não me sentia pertencente porque não me via representada como uma família negra. Olha que interessante isso a Aline está colocando aqui. E olha, essa é a primeira armadilha, hein? Primeira armadilha e já foi bombástico o negócio aqui. Segura, peão, porque vem mais pela frente. Vem mais pela frente. Vai lá. Primeira armadilha, a exclusão. Tô vendo um monte de gente aqui dizendo que fez sentido para você, ó, que se identificou. Vamos para a segunda? Segunda, atenção, qual é? Esteio familiar. Nossa. Teve um áudio que eu recebi no SOS Family de 5 minutos, por isso que eu até não passei ele aqui, porque é muito comprido, e eu pedi áudio de 30 segundos, que a pessoa estava colocando o quanto. Ela me relatou uma situação, e essa situação provava para mim o quanto que ela tinha caído nessa armadilha de ser o grande esteio da família. Quem aqui de vocês percebe que qualquer coisa que acontece na família, com o pai, com a mãe, com os irmãos, todo mundo recorre a você para resolver? Quem aqui já percebeu isso? Que parece que é o pilar central da sua família. Que tudo acaba recaindo sobre as suas costas.
Essa sou eu, botou aqui a Raquel. Euzinha. Pois é. Tenho certeza que nessa hora você está lembrando de mais alguém que também é assim. Então, se você é mestre, compartilha essa nossa aula de hoje aqui, pegando o link e mandando direto para essa pessoa. Chama ela para vir para cá, ok? Por que ser o esteio da família é uma armadilha cruel ancestral? E está muito conectada às mulheres. Não que os homens não caiam nessas armadilhas, caem sim, mas caem muito menos do que a mulher. Por quê? Porque é um papel muitas vezes colocados culturalmente para a mulher, de que ela deveria ser a responsável por orquestrar o seu lar e deixar tudo em ordem, tudo organizado, todo mundo feliz, todo mundo radiante, criança indo para a escola com lancheira abastecida, marido com roupa passadinha, bonitinho. A mulher teria que tomar conta do lar e da casa. E isso acaba se estendendo para os demais integrantes da sua família. Você sabia que antigamente os pais, isso gerações passadas, os pais geravam filhos, muitas vezes como uma mão de obra, para quem entra na agricultura, filhos era uma mão de obra, mas também o filho mais novo, em especial a filha mais nova, ela era a que seria passado para ela o legado dela ter que cuidar dos seus pais na velhice. Tanto que muitas desses caçulas, elas nem se casavam. Por quê? Porque elas estavam casadas com o pai e com a mãe. E aí elas passavam uma vida inteira cuidando dos outros e não cuidando de si. E aí eu te pergunto, isso gerações passadas, mas quanto de repente disso está sendo replicado inconscientemente na tua vida, como um legado que você trouxe de pessoas que foram extremamente infelizes, que não puderam viver as suas próprias vidas em função dessa cobrança desse papel de ser o esteio familiar. Uau! Vocês estão percebendo o quanto que quando se fala de ancestralidade, nós estamos falando desse legado deixado do passado para o presente? E o mais louco nessa história toda é que isso muda de pessoa para pessoa. Existem nuances, existem particularidades, ok? Eu sou primogênita e sempre foi assim, botou nessa, provando que até os dias atuais nós estamos recebendo esse impacto deste legado dos nossos ancestrais na nossa vida hoje. E isso é muito mais forte do que se imagina. Por que algumas vezes algumas mulheres parece que elas não conseguem ir para o mercado de trabalho? Ou elas vão para o mercado de trabalho e elas lá arregaçam a manga, quase se tornando o papel do homem, não aceitando mais a ajuda de ninguém. Porque houve um ceifar no passado de alguns dos seus ancestrais que hoje você vem compensando, não deixando que ninguém se intrometa na sua vida. Olha que loucura! Isso é real? Isso é presente no nosso dia a dia, gente. E quando você é o esteio familiar, a essa armadilha de você que achar é o certo, de você cuidar dos outros da sua família, é uma armadilha que desvia o foco de você mesmo. E eu digo um pouquinho mais além. Se trata, inclusive, sabe do quê? De uma fuga. Uma fuga para você não olhar para si. E uma fuga como se você estivesse presa e tivesse que cumprir este papel. Que se você não cumprir esse papel, tá errado. Parece que você não está fazendo a coisa certa. E aí você fica se chicoteando, se cobrando, porque você não está fazendo a coisa que seria a coisa certa.
Ai, quem se identificou? Ó, vamos lá, primeiro da exclusão, do que eu falei antes, e a questão do esteio familiar. Quem se identificou, coloca aqui com o número 1 ou número 2. Vamos lá, vamos para nossa terceira armadilha. Balança sistêmica. Muito complicado, né, Olga? Muito complicado. E olha que a Maria botou uma coisa muito forte, que ela hoje faz isso em relação ao marido. Mas vamos aqui. Qual será a armadilha por trás dessa expressão balança sistêmica? O que é uma balança sistêmica? Nós precisamos entender que na vida existe uma ordem, uma lei, que ela diz que tudo aquilo que você faz para os outros, você começa a gerar uma certa dívida do outro que tenta suprir devolvendo algo para você. Só que se você fica fazendo muita coisa para o outro não conseguindo retribuir para você, começa a se sentir sobrecarregado, começa a se sentir pesado, como se um fardo estivesse sobre as suas costas. E nesse momento, nessa dinâmica dos relacionamentos, esse que está recebendo, mas não está conseguindo devolver na mesma proporção, se sente, então, muitas vezes insatisfeito com essa condição. E nessa hora, sabe o que começa a acontecer? Essa pessoa que está muito recebendo, não conseguindo devolver para o outro, ela começa a negar, ela começa a brigar, e às vezes isso chega a virar até caso de separação e de divórcio em relacionamentos a dois. Você sabia disso? Quem ficou chocado com isso daqui? Quem ficou chocado com essa informação? Essa balança sistêmica, ela exige de todos nós que nós tenhamos consciência de que quando você faz algo para o outro tem que retribuir. E você só tem que fazer. Ana Lúcia botou socorro! Meu Deus, já passei por isso de verdade! Meu pai do céu, vamos lá! Eu disse que seria bombástico esse nosso encontro aqui. E eu quero saber, você já compartilhou essa nossa aula? Chama os amigos aqui, porque se está sendo impactante para você, vai ser para eles também. Ok? Meu Deus, aqui tô chocada, botou a Patrícia. Eu disse que eu ia trazer armadilhas que vocês iam ficar assim, ó. De queixo caído. Queixo caído, gente. Ah, se a gente soubesse disso, né? Quanta coisa que a gente faz para o marido, quanta coisa que a gente faz para os nossos filhos, quanta coisa que a gente faz para o pai, para a mãe, para os irmãos. E aí, quem está aqui do recebendo, só vai recebendo, só vai recebendo, só vai recebendo, e aquilo vai ficando cada vez mais pesado, pesado, pesado. E aí, ela não conseguindo mais retribuir, ela não conseguindo mais poder devolver, ela começa a brigar, dar limites, e isso faz filhos sair de dentro de casa, isso faz as separações acontecerem também. Então, existe uma dinâmica dessa balança sistêmica que está completamente desequilibrada dentro do relacionamento. E isso pode ser, sim, um legado dos teus antepassados. Então, se você é uma pessoa que muito faz para o outro, certamente o outro lado, isso, gente, vamos falar sério, acontece dentro do trabalho também. Quantos chefes treinando, fazendo um monte de coisa para os seus funcionários, e esses funcionários só recebendo, recebendo, recebendo e não conseguindo devolver, e de repente, por não conseguirem devolver, eles começam a se revoltar, eles começam a ficar bravos, eles começam a ficar chateados, e aí daqui a pouco até pede as contas. É uma dinâmica completamente desequilibrada que acontece e é levado literalmente dentro até da questão dos negócios do trabalho. Vocês verem o quanto que esse legado ancestral, ele vai para o trabalho, ele vai no dinheiro, ele vai na saúde, ele mexe lá nos teus relacionamentos amorosos. Porque se, por exemplo, você vem
de uma herança sistêmica, aonde muito de um lado somente ofertava, se doava, você certamente tem muita dificuldade em receber. E se você vai ter dificuldade em receber, se você encontrar uma pessoa maravilhosa que gosta de dar carinho, que é carinhosa, você não consegue aceitar isso. E é por isso que a gente vê pessoas, sempre parece que aparentemente tem dedo podre no amor. Não é que elas têm dedo podre no amor, é que elas vêm com uma herança sistêmica familiar dos seus ancestrais, esse legado, que faz com que ela não consiga ficar com pessoas que seriam bacanas para ela ficar. E aí ela sempre atrai, larga pessoas bacanas, não vê pessoas incríveis que estão do seu lado, que poderiam ser um parceiro, uma grande parceira de vida, da sua vida, e vão atrás daquelas pessoas que maltratam elas. Pausa dramática para você degustar isso que eu tô falando. Fala sério. Me diz aí, quem tá com essa cara aqui parecendo desse menininho assim? Ui! Quem aqui tá chocado com tudo isso que eu falei? Uau, botou aqui. Acabei de perceber porque sou assim. Minha mãe nunca dizia não para as pessoas. Olha aí. Olha aí. E, gente, isso são alguns legados. Quem aqui tá assim, ó, impressionado com o que eu tô falando aqui? Escreve para mim aqui embaixo. Quem aqui tá impressionado com essas revelações dessas armadilhas, que são armadilhas dos seus ancestrais, que estão presentes na sua vida hoje? Nesse exato momento, você replicando como um verdadeiro fantoche este legado que simplesmente você nem percebia que você tinha. Dói muito, né, Maria? Dói muito. Eu entendo. Quer dizer que eu te entendo. Eu, assim como você, eu também era um fantoche dos ancestrais. E eu decidi parar de ser um fantoche dos ancestrais. Quando eu decidi aprender, e o que eu estou compartilhando com vocês aqui contribui fortemente para isso. Mas tem mais uma coisa que contribui de uma maneira muito especial e única, que respeita a tua individualidade. Porque sim, esse ser fantoche para cada um acontece de uma maneira. Tem algumas formas que se repetem, mas outras são completamente individuais. E aí você precisa olhar essa tua individualidade para você de verdade saber sim até onde que está indo isso na tua própria vida. Então eu fico muito feliz de ver vocês hoje, ó. Eu hoje que eu tenho algo que não gosto de ser amada, olha ali, ó. Olha o que a gente está falando. As pessoas se identificando, minha irmã é assim. Lima, eu espero que você tenha convidado a sua irmã para vir para cá. Dá tempo de chamar ela, hein? Chama ela para cá. Olha aqui. Outra armadilha. Nossa quarta armadilha, gente. Ser igual ou ser diferente? O que isso significa? Você já reparou que algumas famílias, elas têm um padrão de vida muito semelhante? Que se todo mundo tem, deixa eu pensar aqui, um HB20, várias pessoas vão ter HB20 também. Se um tem um Fiesta, todos vão ter carros na mesma faixa de valor do que aqueles. E isso é o que representa ser igual. Existe uma armadilha muito inconsciente que nós não percebemos e que é um legado. De que se eu quero pertencer a esta família, eu não faço nada que me destaque dentro dela. Isso implica em me auto-boicotar para ser próspero, ter um lastro financeiro bem bacana. Isso significa me auto-boicotar para não viver um relacionamento amoroso saudável, se, por exemplo, eu venho de um sistema familiar onde eu tive exemplos dos meus avós, dos meus pais, de relacionamentos a dois abusivos.
Isso significa que eu tenho que ter um trabalho parecido? E é aí que a gente vê muitas pessoas honrando o seu sistema familiar no trabalho. Eu fui uma pessoa que eu fiz isso. Quer ver o meu exemplo? Eu sou filha de professor. Meu pai, até os dias atuais, com 71 anos de idade, está na escola. Qual foi o caminho que me direcionaram? Ser professora. E fui professora e sempre gostei. Só que de repente eu percebi que eu não precisaria ser professora, que o chamado ele veio para eu trabalhar da terapia, da astroterapia, trabalhando com vários temas, técnicas e métodos do desenvolvimento pessoal para ajudar as pessoas a revelar para elas caminhos e soluções para os problemas delas, para elas entender por que a vida dela estava travada. E aí eu ajudava elas através de conhecimentos muito ligados ao autoconhecimento. E estava honrando de novo meu pai. Por quê? Porque o meu pai carrega uma enorme frustração na sua vida, que o sonho da vida dele de ser um aviador não pôde ser concretizado por um problema de visão. E aí ele voltou na época do Rio de Janeiro, do teste que ele passou em tudo, menos no da visão, com duas opções. Ou ele seria professor de educação física, ou ele seria um pastor. E até hoje algumas pessoas brincam comigo que de vez em quando eu estou empolgada para falar em umas palestras, baixou para a pastora Daline. Para vocês verem quanto que eu estava honrando essas pessoas. E pelo lado do meu sistema familiar da minha mãe, meu bisavô era professor, eu tenho vários professores no sistema familiar. Então, parece que se eu sou professora, eu estou honrando os meus antepassados e eu não poderia ser diferente. E aí, quando eu começo a quebrar os meus paradigmas, começo a perceber o quanto de crenças que eu tinha dentro de mim, muitas delas inconscientes, conectadas a esse sistema familiar, eu comecei a buscar um dos motivos que eu falei ontem, para quem não assistiu a aula, assista, que é buscar o motivo de eu ter nascido nessa família, que é eu ser eu mesma. Tanto que aí a gente cruza com astrologia e se começa a entender por que eu nasci pisciana. E o pisciano precisa de um cardume. E aí há a grande armadilha de se misturar no cardume e não ser mais ele indivíduo. Porque afinal de contas, você nasceu dentro dessa família, mas você não é essa família. Vocês conseguem compreender a diferença? É uma diferença absurda, gritante. Então, quando a pessoa vem com esse desafio de querer ser igual, ela se boicota de tudo quanto é jeito. Tu observa que as mesmas pessoas da família toda acabam tendo os mesmos desafios financeiros, falam igual, inclusive, na maneira de lidar com o seu dinheiro, gastam parecido, mas em contrapartida nós temos uma armadilha de querer ser diferente a todo custo, a todo pano. E quando você decide ser diferente a todo custo, a todo pano, você simplesmente não está aceitando o propósito de ter nascido naquela família, porque você está excluindo ela. Porque, eu quero ser diferente, eu tenho vergonha da minha origem, eu tenho vergonha de onde eu vim. Quantos filmes, né, a gente vê esse tipo de situação também acontecendo? Isso causa um verdadeiro caos na vida da pessoa. O caos dessa pessoa, por exemplo, ela não ter a força para poder fazer o que ela tem que ser feito, não ter coragem para desbravar o mundo e ir mais além. Tudo isso porque simplesmente ela provavelmente está compensando algo de alguém. Ok? Então acorda para essa realidade, porque isso é muito sério. É sério demais. Por que a Aline, eu vivo me boicotando, poxa, como é que eu paro de me boicotar? Olhando para o teu sistema familiar, olhando para o legado que você traz dos seus ancestrais. Aline, eu não consigo prosperar
Como é que é a prosperidade na tua família de origem? Ah, sabe que eu vivo bem parecido, bem semelhante? Tá replicando, entenderam? Segundo o checkmate, Andrés, do que foi falado aqui, quem aqui está realmente chocado com tudo que eu estou falando aqui? Quem aqui está se identificando? Escreve para mim aqui embaixo, eu. Para ir para nossa quinta grande armadilha, que para mim é verdadeiramente a pior de todas. A pior de todas dessas para mim é essas armadilhas aqui. Opa, caiu até meu papelzinho aqui só de falar de tanto quanto isso é sério. A profundidade. Tô vendo aqui o pessoal chocado. Quem tá um monte de gente se identificando. É isso. Eu tenho um sonho. E o meu sonho é que esse tipo de conteúdo ele possa ser trabalhado já nas escolas, desde a gente ser pequenininho. Desde ser pequenininho. Isso para mim assim seria fundamental. Você se dar por conta disso. OK? Certamente você percebe que você não é mais a mesma pessoa que entrou nessa aula hoje aqui, por causa do tamanho das revelações que eu estou trazendo para vocês? Você percebe que você já abriu a tua cabeça? Você consegue perceber, sim ou não? Quem aqui, o que eu falei é algo que vai ser levado consigo para o resto da vida? Com certeza mudaram. E aí, se você tem que ver o quanto que isso é sério e é importante. Abriu, me explodiu, explodiu as ideias. É isso. É isso que nos liberta. O conhecimento certo, trazido com significado, liberta. Se eu simplesmente falasse de teorias e não trouxesse para você exemplos, você nem se identificar. E essa é a grande verdade. Muito bom, maravilhoso, sim. Vamos à última armadilha. A última armadilha, para mim, é a pior de todas. E eu vou pedir para te me alcançar depois essa pastinha, tá? A última é você desconhecer as forças e as fraquezas que você tem trazido dos teus ancestrais. Ancestralidade é legado. Legado desses nossos antepassados. E os nossos antepassados, para e pensa, são milhões de pessoas antes de você que passaram por guerras, que faliram, que tiveram abortos, que tiveram mortes trágicas, situações de suicídio, de fome acontecendo, que fazem, que estão correndo no seu DNA. Os teus ancestrais estão dentro do teu DNA. E o fato de você não conhecer as heranças que você vem trazendo de fraquezas faz com que você não consiga crescer, que você não consiga evoluir. Essa é a verdade. Então, se você veio de um sistema onde houveram muitas empresas que foram falidas, você tende a repetir o padrão. E é possível cortar esse padrão? É. Tanto que amanhã eu vou fazer uma técnica poderosa de libertação desses seus ancestrais. Mas é preciso você saber também quais são as forças. Vamos ver o lado bom dessa história toda? O lado bom é que você tem dentro de si forças poderosas desses ancestrais, porque eles tiveram uma força gigantesca para ultrapassar e vencer guerras, o medo de morrer.
Eles tiveram que se reinventar para lidar com a escassez e colocar comida na mesa para os seus filhos. Eles tiveram que se superar. Essa força que levou eles para frente, ela também está dentro de você e ela precisa ser ativada. Só que essa força pode me alcançar, essa força, gente, ela só vai conseguir de verdade estar com você se você não estiver se deixando levar pelas fraquezas dos teus ancestrais, que são esses legados que nós trouxemos de lá para cá. E eu vou falar para vocês alguns tipos de legados que eu quero que você me diga se você sente isso. Até vou me sentar aqui para poder falar melhor. Até vou me sentar. Vamos lá. Quero que você sinta isso que eu vou falar aqui. Vê se você sente isso. Deixa eu me puxar a cadeira aqui para me sentar, porque agora o babado é forte. Agora o babado é forte. Para até voltar para cá já o Instagram. Você tem um sentimento de vazio ou a sensação de que falta alguém na tua família, que falta algo na tua família? Vai olhar. Para você, a sensação de não conseguir se realizar em nada na vida, mesmo quando as coisas estão indo bem, é algo que está presente? Na sua família existem casos de pessoas que não foram consideradas, que foram excluídas e não incluídas, não importa o motivo, inclusive abortos? Vai me respondendo sim ou não aqui. Você percebe que é frequente na sua vida a sensação de ter dificuldade de escolher um caminho para seguir? Com frequência você desiste ou tem dúvida muito forte sobre para onde que você tem que ir? O que você vai refletir agora pode ter acontecido contigo e com os teus pais ou ancestrais. Conhece algum caso de alguém que prejudicou ou foi prejudicado por não ter tido reconhecimento com justiça, seja no ambiente de trabalho ou na sociedade? Alguém da sua família ou você porta no momento algum teste de saúde, tal como, por exemplo, uma doença degenerativa, depressão em qualquer nível ou síndrome do pânico? Aconteceram casos de filhos abortados na sua família? Você, seus pais ou os seus avós? Quando? Continuando, vai me respondendo sim ou não aqui, para você ver tamanho do enrosco do nosso legado dos nossos antepassados, tá? E a gente não sabe disso, porque não nos explicam. Chocado nível hard? Quem tá em choque? Vamos lá. Quando seus pais discutem, você costuma intervir nas discussões acreditando ter as melhores soluções para eles? Ou tem tomado partido de um em detrimento do outro? Como você vê seus pais? Você vê seu pai ou sua mãe como mais fracos do que você? Ou como incapazes? Se sente melhor do que eles ao ponto de resolver os seus problemas, mesmo quando eles não te pedem? Ai, meu Deus, tá doendo de continuar a ler esse negócio aqui para vocês, mas vamos lá. Quero trazer a realidade para você. Você está sabendo compreender a hierarquia da tua família sem querer tomar para você o papel dos teus pais ao tentar, por exemplo, ajudar algum irmão? Tem tido uma mente muito crítica, com julgamentos constantes para as atitudes negativas dos teus familiares? Você aprendeu a ajudar os seus irmãos apenas quando necessário e dentro do seu papel de irmão? Ou você, de repente, se ocupou do lugar do seu pai e da sua mãe em relação a eles?
O que mais você pode fazer para manter um olhar de respeito para todos aqueles que vieram antes de você e da sua família? Você aprendeu a olhar com respeito para os seus antepassados na empresa e reconhece as contribuições deles, mesmo que que o trabalho deles tenha se tornado obsoleto? Tem sabido respeitar a hierarquia, lembrando que não pode ser mãe ou pai dos seus pais? Você está aprendendo a reconhecer a ordem que existe entre você e os filhos do casamento anterior do teu marido ou esposa? Assim não tenta prevalecer como superior e a pessoa sendo mais importante quando na verdade não é você? Você se sente mais importante e mais capaz do que os teus irmãos mais velhos e por isso acredita ser mais importante ou ter mais direito do que eles? Jesus, né, Ivanilde? Jesus! Seguindo, tá fácil para você reconhecer que as primeiras pessoas que mais deram para você foram os teus pais, que se não fosse para os teus pais você não estaria vivo, não estaria viva? Ou você ficar ressentido, com ressentimento, com críticas para aquilo que você não, para que eles não, para aquilo que eles não puderam te dar? Você tem se sentido mais credor nas tuas relações? Ou seja, tem tido a sensação de que dá mais do que recebe? Só Jesus na causa? Meu Deus do céu! Tem tido a sensação de que tem ficado devendo nas relações? A sensação de que recebe, então, mais do que consegue retribuir nas relações afetivas? Nas relações em geral, as trocas têm sido equilibradas? Ou você tem a sensação de que retribui mais do que recebe? Ou seria receber mais do que tem conseguido compartilhar? No ambiente de trabalho, na relação com a empresa, com os superiores e colegas, como estão as suas trocas? Elas estão equilibradas entre dar e receber? Tá claro para você os limites nas dinâmicas das trocas com o teu pai, com a tua mãe e com os teus irmãos? Com algum deles você tem sido excessivo, sem respeitar os limites de cada um? Caso seja truncado, como é que isso pode melhorar? Pergunto para você. Você percebeu o quanto que você tem disso presente na tua vida? Você percebeu o quanto que você está sendo um eco e um reflexo do seu passado? Você está percebendo isso? Quem está percebendo aqui, coloca para mim aqui sim. É assustador, não é assustador? E eu pergunto para vocês nesse momento, pergunto para vocês, você gostaria de saber quais são as suas fraquezas e quais são as suas forças ancestrais? Para que você consiga pôr um ponto final nesse repeteco, nesse estado de fantoche dos seus ancestrais que nós todos temos sido? Então vamos lá, do que eu estou falando? Eu estou falando do mapa da ancestralidade. Uau, Aline! Mapa da ancestralidade. Gente, o que é isso? Vamos lá. O mapa da ancestralidade é um verdadeiro guia libertador dessas amarras negativas que você vem trazendo como verdadeiros legados e um poderoso ativador das forças que você também vem trazendo desses legados dos teus antepassados na tua vida hoje. Tudo isso, gente, vai fazer com que você tenha força, vai fazer com que você tenha a coragem para desbravar, para ir para o mundo, para trocar de emprego, para você dar os limites necessários, para você equilibrar aquela balança sistêmica, para você conseguir sim ir para o seu lugar e deixar que cada um vá para o seu. Essa é a grande sacada. E por que você deveria fazer nesse exato momento isso tudo?
Eu digo para você que esse mapa da ancestralidade, ele está alicerçado num trinômio, que é o M4P, que é uma visão integralista das pessoas, com a astrologia e com chaves destravadoras. Quando eu olho o M4P, eu olho os 4 pilares, porque você tem esse legado dos teus antepassados, dos teus ancestrais, e na sua energia, no teu pensamento, nas tuas emoções e relacionamentos e na tua forma de agir. Isso está presente na tua vida. Então, eu não tenho como não olhar isso. Então, eu vou trazer para você, através desse mapa da ancestralidade, exatamente essa visão. E onde eu vou buscar essas informações com total clareza para te dizer é isso, isso e isso no teu mapa astral. Então, eu faço o teu mapa astrológico e rastreio dentro dele essas fraquezas e essas forças ancestrais para que você possa, portanto, se libertar disso tudo e o resultado seja você conseguir prosperar, você parar de falir, você parar de ser um fantoche e repetir esses padrões, te auto-boicotando, impedindo você de ser feliz, saudável, próspero, estar num trabalho que você ama e vivendo um grande amor. Portanto, eu trago chaves destravadoras nesse mapa da ancestralidade que são recomendações de técnicas, verdadeiras dicas terapêuticas para você que vão destravar a tua vida nesses 4 ângulos também. Então, não é um mapa astral. Eu olho o seu mapa astral para identificar essas travas. Essa é a verdade. Eu vou olhar dentro do teu mapa astral exatamente esses 4 pontos. Então, o que você vai receber dentro desse mapa da ancestralidade? Eu vou identificar qual é o teu DNA ancestral, qual é o teu poder ancestral, esse legado positivo e negativo que você vem trazendo desses teus antepassados. Por quê? Porque você tem um poder dentro de você. Esse poder traz as forças que você precisa, e no teu sistema familiar ele pode trazer essa força para você, para que você consiga ancorar na sua vida para ter sucesso, para que você seja próspero, tenha saúde, consiga atrair e viver um grande amor. Tá num trabalho e olhar no espelho e sentir orgulho de você mesmo. Dentro desse teu mapa, você vai receber quais são as tuas fraquezas ancestrais que você cirurgicamente pode trabalhar em cima delas. São os nossos ancestrais, eles passaram por essas privações, eles passaram por guerras, por fome, passaram por muitos segredos cruéis, morte, suicídio, que de alguma forma isso está reverberando dentro de você. E através do olhar da astrologia, como a visão terapêutica, porque eu sou consteladora familiar, eu também consigo trazer para você pontualmente o que são essas fraquezas para você tomar muito cuidado. E aí eu fecho esse mapa justamente para que você possa, portanto, se libertar. O que você tem que fazer para se libertar desses seus ancestrais, desses legados que você vem trazendo de lá para cá? O que precisa ser feito, então, para você se libertar e potencializar essas forças que você vem trazendo, que existem dentro de você e que, infelizmente, a maioria das pessoas não sabem. Não sabem mesmo. E isso é uma tristeza. Então, por que você deve fazer esse mapa da ancestralidade? Porque como é que você quer estar daqui a 5, daqui a 10 anos? Igual como você está hoje? Não, né? Você quer ver a sua vida deslanchar? Quer desfrutar de tudo de bom que a vida tem para trazer para você por muitos e muitos anos? Sem a Olha, sem acompanhamento é muito mais difícil. Sem você, sem alguém te mostrando esse caminho, é muito mais difícil. E você percebeu que existem muitos mitos, muitas armadilhas, só do que eu falei aqui para vocês. Então, por que deve fazer? Deve fazer agora, por causa disso. E por que deve fazer nesse exato momento mesmo? Porque você poderia, nesse exato momento, estar atraindo oportunidades. Você poderia estar sendo feliz, você poderia estar sendo próspero, só que não está. A verdade é que se você está aqui hoje comigo, é porque você está percebendo que você está muito aquém do que você poderia estar e que tem alguma coisa te travando e isso está conectado ao teu sistema familiar, aos teus ancestrais.
Você não tem mais tempo a perder. Porque, na verdade, você, se vamos ser sinceros, você está atrasado. Você já deveria estar com a tua vida deslanchando. Você já deveria estar conquistando sucesso. E se não está, é a hora de entender a origem disso tudo, para que você possa se libertar. Então chega de ficar sofrendo por você não saber. Porque a partir de agora, você vai ter acesso a esse mapa que vai trazer todo esse conhecimento de maneira individual, de maneira exclusiva, baseado pela data de nascimento, horário e local, para que você possa fazer isso. E se não for agora, vai ser quando? Quando você estiver no leito de morte? No hospital? Às vezes até mesmo sem livre-arbítrio para poder tomar decisões? Dependendo 100% dos outros? Aí não dá mais, né, gente? Aí não dá mais. E por que que você vai se dar mal se você não fizer isso agora? Porque fatalmente você vai ver as outras pessoas crescendo, evoluindo, comprando o carro que elas queriam, que é o sonho delas, comprando a casa própria, mudando de emprego, e você lá, ó, chupando o dedo, vendo elas literalmente evoluir e você ficando para trás. Você vai perceber que sim, você vai se arrepender no futuro de não ter começado essa mudança hoje. Essa é a grande verdade que eu vejo as pessoas terapeuticamente falando ao longo desses quase 20 anos. Putz, quisera eu ter sabido isso antes. Então não espera mais, faz agora. Você não tem mais tempo a perder. Ou você tem tempo a perder? Quer continuar na mesma? Para tudo. E por que que você deveria confiar em mim? Olha, são quase 20 anos de experiência na área do desenvolvimento pessoal a teu favor. Eu não sou nenhuma turista aqui. Eu estou trazendo todo esse meu expertise, toda essa minha experiência que vai encurtar o teu caminho para você ir na direção certa. Essa é a verdade. A minha história de vida é uma prova do quanto que é possível você romper com esse sistema familiar dos ancestrais que está viciado de uma maneira negativa e você conseguir sim ser aquela que é o expoente da tua família, ser o poste de luz para que você possa inspirar os demais a crescerem também. É isso que eu sou hoje na minha família. Uma grande fonte de inspiração. E a partir do que eu tenho rompido, os meus irmãos já estão crescendo, já estão indo além. Os meus pais já estão enxergando de outra maneira tudo isso aí. Eu conheço o caminho e eu sei te ajudar. E eu quero te ajudar. Agora, por que que esse vai ser o investimento mais barato e lucrativo da tua vida? Porque literalmente você recebe esse mapa da sua ancestralidade e você tem lá dicas muito práticas para você implementar imediatamente. Você implementa e você já tem retorno. E o valor deste mapa, ele está hoje como uma forma de reconhecimento muito especial para você aqui, que já vou revelar. E em lugar nenhum do mundo você vai ter acesso a esse tipo de conteúdo a esse preço, porque você vai ter o meu olhar, toda a minha experiência, trazendo isso para você encurtar o teu caminho. Mas Aline, você recapitulando, você vai ter acesso ao mapa onde eu falo sobre o teu DNA, teu ancestral, qual é o seu, qual é o poder ancestral que é o teu, que você está trazendo para você acionar ele, para usar ele para tomar decisões, para acionar ele, para ter a força para ir ao encontro dos novos desafios que a vida está te trazendo, para você trazer dinheiro para você. Mas para isso você vai ter que equilibrar essa tua fraqueza aqui que você tem trazido, porque é ela que está boicotando esse poder que está te impedindo de ser tudo que você nasceu para ser. E para isso, então, você ainda vai ter dentro desse mapa todo um material feito exclusivo, coerente com você, para que você se liberte, para que você consiga ir mais além do que você está indo aqui. Quem está gostando disso dali, escreve para mim aqui embaixo. E se não bastasse, eu vou trazer para você, sabe o quê? Alguns presentes. Esses presentes são presentes, ao meu ver, muito especiais. Como, por exemplo, o Master Family. Meu Deus do céu, deixa eu avisar vocês, tá? Que o Master Family são 30 áudios assim, ó, que eu diria para vocês que são áudios que vão cirurgicamente falar de coisas, reflexões
do que você precisa se dar por conta que você não está se dando, como coisas que eu falei hoje aqui. Mas existe muito mais a ser dito. Eu não consigo falar tudo aqui. Então, em 30 dias, você vai receber 30 áudios com reflexões e exercícios sistêmicos poderosos complementares para se libertar. Já cuidado, hein? É altamente esclarecedor. Da mesma forma, você vai receber um acesso, uma reprise a uma imersão que eu fiz para trabalhar especificamente o tema família. E o que eu falei nesse tema da família? Você nasceu nessa família por acaso? Qual é o papel da mãe e do pai na tua vida? Qual é os resgates dentro dessa família? Seu direito de pertencer, equilibrar o que você recebe e oferece, voltar para o teu lugar, como resolver problemas inimagináveis que são associados à família, mudar o rumo da tua vida, também ali tem exercícios sistêmicos que foram feitos. E você ainda vai ter acesso a essa reprise desse workshop, principalmente por causa do exercício que a gente vai fazer amanhã de libertação total. Mas, Aline, quanto que vai custar tudo isso, Aline? Até domingo, ou quando você preencher essas 100 vagas, o que acontecer por primeiro, você vai poder adquirir o mapa da ancestralidade por apenas R$ 197, ou até 12 vezes de R$ 19,19. É isso mesmo que você ouviu, R$ 19,19. E a equipe está colocando o link para vocês aqui no chat. E o pessoal que está no Instagram, se você quer esse mapa da ancestralidade, escreve a palavra mapa, que você vai receber no teu direct agora mesmo o link para você adquirir o seu mapa da ancestralidade. E, gente, fala sério, hein? R$ 19,19 por mês. Você só não faz esse mapa da ancestralidade se você não quiser. Se você não achar que tudo isso que eu falei aqui é importante. Porque, do contrário, se você verdadeiramente percebeu o impacto, você, nesse momento, agora, já está garantindo. Já está garantindo agora o mapa da ancestralidade, o mapa personalizado para olhar essa área da sua vida, mais aqueles bônus que eu trouxe. Agora, uma coisa é fato, você decide. Você decide o que você quer nesse momento fazer para você na sua vida. Você decide. Então, quando você muitas vezes veio aprender a perdoar alguém, muitas vezes nós não estamos fazendo isso porque nós nos colocamos no lugar errado. Quando aqui a Aline perguntou, né, por que não podemos perdoar os nossos pais? Porque quando nós perdoamos alguém, nós estamos nos colocando acima deste alguém para perdoar. E isso infringe justamente uma ordem, que é a ordem da hierarquia, de respeitar os que vieram antes. Então, quando você quer perdoar o seu pai ou a sua mãe, você está se colocando acima deles. E nesse momento você está saindo do seu lugar. Então, não tem filho e filha, não perdoa pai ou mãe. Respeita sistemicamente isso tudo. E até trouxe aqui bem jeitinho essa questão, ó. Respeitar o membro da família, ao mesmo tempo não aceitar o seu comportamento. Nós podemos chamar isso de respeito sistêmico. O ato de aprender a compreender a família como ela é, sem querer corrigir o que não pertence à tua hierarquia. Por quê? Porque eles vieram antes de você. Entenderam? E eu espero vocês amanhã para nós trabalharmos essa libertação poderosa a partir das 20 horas. Tá certo? Um beijo enorme e até amanhã. Tchau, tchau.